Oração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, amados. No livro de Amós, no capítulo de número 7, verso de número 14, diz o seguinte: respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Deus, Ele está dando uma missão a Amós. Há uma missão nobre, uma missão de ser um profeta, um homem de Deus, que fora perseguido, foi até mesmo acusado como conspirador, porque achavam que ele queria tomar o lugar do rei, o Jeroboão no caso, né? Mas quando Deus ele chama, quando Deus ele convoca, quando Deus ele coloca sobre este a qual Ele está chamando a sua unção, a sua autoridade, o seu poder, este, quando abre a boca para falar acerca daquilo que Deus quer que ele fale, as suas palavras, elas saem e vem com autoridade. Vem com autoridade. É por esta razão que a palavra de Deus diz o seguinte: crede em Deus, e nos seus profetas, e prosperareis. Crede em Deus e nos seus profetas e prosperareis. Sabe, ser um profeta na época do Velho Testamento era realmente uma tarefa, um chamado, uma missão desafiadora. E aquele a qual era chamado deveria estar ciente, consciente de que o chamado a qual lhe foi imposto, colocado, teria o seu preço a pagar. As perseguições, as acusações, os açoites, as calúnias, a inveja, os ciúmes dos poderosos. E a contrapartida, aqueles que acreditavam, confiavam em Deus e cria nos seus profetas, os governadores, presidentes, quando não mais conseguiam controlar a calamidade, a pobreza, a miséria, as pestes, as pragas em seus determinados países, cidades, estados, quando
a situação ela fugia do controle, eles não conseguiam mais controlar determinadas situações, se chamava o profeta. Se chamava o profeta, para que o profeta viesse profetizar, para que houvesse uma reversão do quadro a qual eles estavam vivendo. Eliseu, Elias, o próprio profeta Amós e outros tantos na Bíblia, Samuel, que tiveram que profetizar para que determinadas situações calamitosas, caóticas, viessem cessar e viesse tempos de prosperidade, de bênçãos, de saúde, de fartura e de milagres. Então, ser um profeta na época, ao mesmo tempo em que você era honrado, você também era perseguido, caluniado, invejado, enciumado pelos poderosos na época. E esta ocasião em que nós, ora, acabamos de ler no livro de Amós, capítulo 7, versículo 14, Deus está chamando um rapaz cujas suas palavras, as suas palavras estão dizendo a Deus acerca do seu chamado, que ele não tem chamado para ser profeta, que nem ao menos filho de profeta ele era, mas ele vai mencionar a sua profissão, ele vai fazer menção à sua profissão, e talvez por esta razão que o Senhor o chamou. Assim como chamou a Pedro, assim como chamou a Tiago, a João, quando os mesmos eram pescadores, e depois de uma pesca, o Senhor os convida, os convoca, para que deixassem de ser pescadores de peixes, para serem pescadores de homens, de almas. Para que eles usassem a mesma estratégia, jogar a rede, porque a palavra de Deus é uma rede que traz almas, homens, mulheres, jovens para o reino de Deus. Deus, ele está chamando este jovem, um jovem que tem todas as características de um profeta. Ele não sabe, ele não havia descobrido isto ainda. Ele iria descobrir isto ao longo do tempo, ao longo dos dias, dos meses, das horas. E com Deus é assim. Às vezes, muitas coisas na minha, na tua vida, nós iremos descobrir ao longo do tempo. Nem tudo a gente vai descobrir de uma só vez, ou do jeito, da maneira que a gente deseja, ou que a gente quer. Mas nada melhor do que o tempo para que possamos descobrir, Deus revelar através da sua vontade, a sua palavra, revelar a nós qual o desejo, qual a missão que ele tem a cada um de nós. Mas esta missão, a missão de Amós, ela certamente se encaixa perfeitamente na vida de todos, sem medo de errar. O chamado de Amós se encaixa
perfeitamente na minha, na sua, na nossa vida nos dias de hoje. Amós, após o chamado de Deus, ele vai dizer: respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta. Depois que ele está sofrendo a acusação ali de ser conspirador, né? Eu não sou profeta. E nem discípulo de profeta. Mas eu sou boieiro e colhedor de sicômoros. Para entendermos isto, nós precisamos entender o que é, pelo menos o que é colhedor de sicômoros. O que é colhedor de sicômoros? Eu até pedi para minha esposa preparar aqui. Nós não tínhamos figo aqui em casa, mas nós temos aqui um limão. Esse limão ele vai fazer o papel de um figo, né? Esse limão aqui vai fazer um papel de um figo. E esta faquinha aqui vai fazer o papel de uma lâmina. De uma lâmina. Afinal de contas, o que é cultivador de sicômoro? Já que boieiro você já sabe o que é. Cultivador de sicômoro era aquela pessoa que cultivava uma espécie, um pé de figo, mas era um pé de figo que era chamado figueira brava. Quem não se lembra de quando Zaqueu, ele, quando subiu, a palavra de Deus diz que ele subiu num sicômoro, é um pé de figueira brava, cheias de espinhos, cujo o fruto não é bom. O fruto dá trabalho para amadurecer. Ninguém, na época, gostaria de ter um pé de sicômoro em casa. Por quê? Diferente do figo, que amadurece no pé, sozinho, e torna-se uma fruta suculenta, boa, maravilhosa. Já o sicômoro requer de cuidados mais detalhado, para que este fruto venha a amadurecer, já que se não houver esses cuidados, as quais eu vou mencionar aos amados, ele de verde ele passa para o apodrecimento. Ele não chega a amadurecer. O sicômoro, ele passa do verde para o apodrecimento. Ele apodrece no pé. Ele não chega a amadurecer. Mas o cultivador de sicômoros, na época, como Amós mesmo está mencionando, eu não sou profeta, mas nem discípulo de profeta, mas eu sou boieiro e cultivador de sicômoros. O colhedor de sicômoros, cultivador de sicômoros. Afinal de contas, qual era o papel, qual era o trabalho que Amós, então, ele tinha que exercer acerca da sua profissão, cultivador de sicômoros? Ele, com toda paciência, esperava aquele sicômoro crescer, ou ele ia em busca dos pés de sicômoros, árvore essa que nem todo mundo tinha paciência de cuidar. E ele esperava o fruto, o figo do pé de sicômoro brotar, sair nos seus galhos, verdinho.
Ele vinha então com uma lâmina em cada figo, figo por figo. Ele feria este figo. Quer ver? Fere aí para mim, apóstola. Não, tem que ser assim, ó. Isso. Corta-se isso. Ele cortava uma lâmina. Isso, com uma lâmina ele fazia um corte neste figo. Pode fazer uma tirinha aqui assim, apóstola, bem fininha. Ele tirava uma tira deste limão, ou melhor, deste figo, né? Deste figo. É claro que eu estou segurando aqui um limão para ilustrar, né? Tá dando até água na boca já aqui. Ainda bem que eu já trouxe sal. Né? A quem goste, né? De limão com sal. Tá aqui, amados. Ó. Tá vendo aqui? Ele abriu uma fissura naquele pé de sicômoro. Compreende? Ele abriu uma fissura em cada fruto daquele pé de sicômoro. Ele abria, Amós, ele abria uma fissura. Ele feria aquele figo. Ou seja, todos os figos do pé daquele sicômoro, todos, sem exceção, todos eles eram feridos pela lâmina que Amós trazia consigo. Então, ele esperava as chuvas seródicas, e as chuvas que caíam naquele tempo penetravam na fissura de cada figo ferido. As chuvas, as gotículas daquelas águas penetravam na fissura daqueles figos feridos, proporcionando a eles o amadurecimento. O amadurecimento. Agora, nós temos um sicômoro de figos maduros, suculentos, frutos caríssimos na época, porque eles foram tratados com muita paciência, figo por figo sendo ferido, para que a chuva entre, a proteção ao redor do figo, a chuva entrasse, a fim de que ele amadurecesse. Agora você começa a entender, como Amós, ele pôde entender depois, o porquê que Deus o chamou. O porquê que Deus o chamou. Mesmo ele, como ele mesmo diz, mesmo ele dizendo a Amazias e ao mesmo tempo dizendo para Deus que ele nem ao menos filho ou servo ou o que quer que seja de filhos de profetas ele era. Mas ele era um boieiro, um homem da roça e cultivador de sicômoros. Ele estava sofrendo aqui. Ele estava sendo acusado de ser um conspirador pelas suas palavras de conserto, de conversão. Um homem que bateu de frente contra a idolatria, contra o que não presta, contra o trono de Jeroboão. Um homem de coragem, e sofreu, foi ferido. Então ele pôde entender, quando ele disse isso para Deus: mas eu não sou profeta e nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. E Deus estava dizendo para ele: disseste bem, Amós.
Porque assim como fizestes com os figos, eu vou permitir que façam com você também. Amós, você é apenas um jovem. E você não irá amadurecer sorrindo. Amós, você não vai amadurecer sorrindo, Amós. Porque ninguém amadurece sorrindo. Ninguém amadurece sorrindo. Se porventura alguém lhe apresentou um evangelho de facilidades, se porventura alguém disse para você que servir a Jesus, que se entregar a Cristo, não precisa negar a si mesmo, não precisa carregar a cruz, este é mentiroso. Porque carregar a cruz, seguir a Cristo, se entregar ao Evangelho, aceitar o chamado, aceitar o que Deus está ordenando, colocando em nossas vidas, precisamos entender que em dados momentos da nossa vida, iremos passar por muitos ferimentos. Ferimentos estes, vontade permissiva do Senhor, para que venhamos a amadurecer. Os discípulos, os profetas, homens e mulheres de Deus, não há um. Não existe um sequer na Bíblia que não passaram por momentos de perseguição, de lutas, de adversidades. Paulo e Silas presos, açoitados. Pedro, Tiago, Estevão que foi apedrejado, Elias, Isaías, o próprio Davi, o rei Davi, o Samuel e outros tantos quantos a Bíblia, a palavra de Deus nos revela que tiveram que amadurecer. E todos estes homens, biblicamente falando, nenhum deles amadureceram sorrindo. Apóstolo, o que você quer dizer? Eu quero dizer a você, ao senhor, a senhora que me vê, me ouve neste momento, que talvez esteja passando por alguns ferimentos na vida, está doendo, está sangrando, mas entenda uma coisa: a chuva de Deus vai cair, a chuva de Deus será derramada sobre a sua vida, e logo você vai trazer de tudo isto que você está passando, desta luta que você tem passado, o nosso Brasil, o nosso país, que está passando por esta pandemia, o país está sendo ferido, muitas pessoas estão passando por aflições, os nossos governantes, o país está passando por aflições. Isto está trazendo ao mesmo tempo o quê? Amadurecimento. Quando passarmos por uma outra crise, uma outra luta, estaremos mais preparados, estaremos mais atentos, estaremos mais alicerçados, enrijecidos, estaremos com mais experiência de Deus em nossas vidas. As lutas, as tempestades, as adversidades, as aflições, Jesus ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Meu amado,
Eu tenho certeza, apóstola, que eu estou falando com pessoas neste momento que, se não passaram, estão passando. E se não passou, vai passar. Sim, com certeza. Não é mesmo? Justamente porque a aflição, ela vem, ela bate na porta e vem para muitas pessoas, independente de classe social, independente de qualquer coisa, vem para todos, vem para o pobre, vem para o rico, vem para todos, a aflição vem para todos. Mas a forma a qual nós lidamos com ela, o que iremos fazer através dessa aflição é que vai corresponder à nossa fé. Se iremos avançar ou recuar. Nesse caso, Deus ele estava preparando Amós, né? Ele estava preparando Amós para o que ele estava vivendo e para outras coisas também que ele iria vivenciar. Deus ele preparou também José para o que ele viveu e ainda para o propósito a qual Deus tinha para ele, né? E já tinha avisado em sonho para José, no caso. É verdade. Né? E tudo que ele passou foi para que o propósito e o plano de Deus fosse cumprido. Foi ferido, né? Foi ferido. Mas foi ele aceitado, foi amadurecendo. Foi amadurecendo. Em nenhum momento nós vemos José reclamar. Muito pelo contrário. Em todas as situações que ele passou, tanto no poço, jogado no poço, depois como escravo, depois na prisão, sendo acusado, preso injustamente, por todos os lugares que ele passou, situações que ele enfrentou, situações essas difíceis, ele não reclamou. O nome do Senhor foi glorificado. É verdade. Né? Porque em todas as situações ele creu. Ele sabia que Deus tinha um plano, um propósito daquilo, porque aquele sonho a qual ele teve não foi em vão, não foi algo do acaso, muito pelo contrário. Então, no final, ele foi restaurado e toda a sua família foi alcançada e salva. No plano também que Deus fez através da vida de Paulo também, Paulo e Silas, né? Após a libertação daquela jovem, eles foram açoitados e presos. Deus tinha o propósito na vida deles. E qual que era através daquela prisão? Através daquele problema, aquela aflição que eles estavam passando, para que a família do carcereiro fosse salva. É verdade. Ou seja, tudo tem uma finalidade. Muitas das vezes a dor, ela vem sobre o profeta, a perseguição vem sobre o profeta para que através disso, fazendo um prenúncio de que está chegando milagres. Exatamente. Através disso, o plano do Senhor fosse concebido, fosse alcançado. Em nome de Jesus. E depois Deus diz assim para ele, depois que ele diz: mas eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boieiro, colhedor de sicômoros. Aí Deus vai dizer para ele: mas o Senhor me tirou, né? Ele mesmo está dizendo, e é a palavra de Deus, né? Mas o Senhor me tirou, ele entendeu depois, de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo, o povo de Israel. Aleluia. Então, ele pôde entender, Deus falou no coração dele: Amós, assim como você fazia com os figos, eu vou permitir que façam com você também. Assim como você fazia com os figos, eu vou permitir que faça com você. Amós, depois que você feria os figos apodreciam ou amadureciam? Amadureciam. Tornavam-se suculentos, amadurecidos. Então, Amós, eu vou permitir que às vezes a navalha venha sobre a sua vida, mas vai trazer a você amadurecimento. Glória a Deus. Essa prova não vai te matar.
esta peleja não vai matar você. Aleluia. Essa adversidade, esta aflição, este problema que você tem vivido não vai matar você. Este problema não me mata. Se você puder, escreva aí, essa adversidade não vai me matar, mas vai me trazer amadurecimento. Essa tempestade não me mata, mas vai me trazer amadurecimento. Esta aflição não me mata, mas vai me trazer amadurecimento. Esta peleja não me mata, mas vai me trazer amadurecimento. Esta luta não me mata, mas vai me trazer amadurecimento. Estes problemas, essas crises, esta peleja não me mata, mas vai me trazer amadurecimento. Você vai ver só que depois que você passar por tudo isto, você vai poder dizer: amadureci mais, cresci mais na graça, no conhecimento da palavra, em nome de Jesus. Com isto, apóstolo, a pessoa ela vai se firmando, ela vai se fortalecendo, ela vai ganhando experiência, esperança, ela vai fortalecendo a fé dela, como Abraão mesmo, que a palavra de Deus diz que ele fortalecia a sua fé dando glória a Deus. Em um momento de desesperança, lutando contra a desesperança. Exatamente. Mesmo assim ele se fortalecia. Dando glória a Deus. Verdade. Eu quero deixar esta palavra ao seu coração. Entenda isso. Ninguém amadurece sorrindo. Ninguém. Se alguém disser: amadureci sorrindo, é falso, é mentiroso, porque eu não conheço ninguém que amadurece sorrindo. Logo quando a criança nasce, já nasce com um tapa na bunda. Criança nasceu, já mete o tapa na bunda. Gente, eu não pode mais bater. Não, mas quando eu acho que dá o tapa ainda, não dá? Não. Não? Não pode. Como não pode? Pode sim. É contra a lei. Acho que pode ser. A criança já nasce, já não chorou, mete um tapa na bunda. A criança chorar, berrar, para abrir os pulmões, respirar. Depois vai crescendo devagar, pequenininho, já vem as cobranças, escola. Escola, prova, lição, acordar cedo. E quando adulto, mais ainda, maiores são as cobranças, as lutas, pelejas, os problemas, situações diversas na sua vida. Por quê? Porque ninguém amadurece sorrindo. Dê glória a Deus. Se você está passando por lutas, peleja, seja lá o que for, dê glória a Deus. A palavra de Deus diz que em tudo devemos dar graças, dar glória a Deus. Dar glória a Deus por isso. Por quê? É como o apóstolo Paulo já dizia, né? Aprendi a viver contente. Quando tudo vai bem e também quando tudo vai mal. Em todas as situações. Porque o apóstolo Paulo entendeu, aprendeu que ninguém amadurece sorrindo. Glória a Deus. Fique com esta palavra ao seu coração em nome de Jesus, amado. Se porventura você não se inscreveu no nosso canal no YouTube, inscreva-se hoje mesmo. AP Anderson Camargo Igreja Unidos em uma só fé. E não esqueçam de ativar o sininho para você receber ali as notificações de quando o próximo devocional, uma palavra, uma pregação for colocada no nosso canal no YouTube. Em nome de Jesus. Ninguém amadurece sorrindo.